chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos teremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, é a promessa de Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
Boa noite. Os nossos pensamentos são tão pequenos que muitas vezes nós pensamos que o nosso Deus está distante de nós, mas a todo tempo Ele tem cuidado de nós, tem nos purificado com a leitura da palavra dEle, tem derramado das suas bênçãos sobre as nossas vidas. E eu convido você agora a fechar os olhos e vamos fazer uma oração de gratidão a esse Deus. Oremos. Pai, louvado seja o seu santo nome em todo o tempo, pela bênção, Senhor, da salvação, por tudo quanto o Senhor é, Senhor. Nós te amamos, rendemos graça a Ti. Senhor, abra cada dia mais os nossos corações. Possamos, ó Pai, dedicar nossas vidas a Ti, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Somente em Ti podemos encontrar a salvação. E é por isso, ó Pai, que rendemos graça a Ti e te pedimos, ó Pai, que abra cada dia mais os nossos corações, que possamos adorar o Teu nome conforme o Senhor merece, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, mais uma vez, perdão pelas nossas falhas. Cuida de nós, Senhor, porque necessitamos cada dia mais do Teu cuidado. No nome de Jesus, que te oro, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Um Deus assim não tem como calar a voz de um adorador. Então, adore o Senhor nessa noite. Que o sol deixe de brilhar e que as estrelas não dê a sua luz, ou cobrir a terra pra chuva não regrar, tentar fugir de Deus pra Ele não te encontrar. Como apagar o sonho de um sonhador, impedir que a vitória chegue em minhas mãos. As promessas do Senhor jamais ficam em vão. Então vou cantar, cantar. Deus me quer assim, minha história de louvor nunca vai ter fim. Ninguém vai impedir o meu canto. Meu espírito é de adoração.
Quero agradecer a você que tem acessado o nosso canal, tem compartilhado com seus amigos nossos vídeos, tem orado por esse trabalho e eu quero agora nesse momento também convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Nós estaremos lendo do versículo 10 ao versículo 13. Gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Operando o Senhor, quem impedirá? Então, vamos caminhar junto com esse Deus, porque esse Deus vai à frente, pelejando por nós. E aí é muito fácil passar pela prova. Então, adore o Senhor e passe por essa prova junto com o Senhor. Amém. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se o meu momento é chegar e estou sendo provado, Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o teu lamento, e não demora a minha prova, e pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo afundar o perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o teu lamento, e não demora a minha prova, e pelos olhos da fé vejo
Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, o perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Fogo, eu vou passar por lá. Fogo, mas não vou me queimar. Fogo, Deus vai me acompanhar. Fogo, não vai me abandonar. Fogo, que desce lá do céu. Fogo, pra me purificar. Fogo, que prova minha fé. Fogo pra me renovar. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, o perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Boa noite a todos. A unidade da igreja é salvação para o mundo. É muito bom, mais uma vez, estarmos aqui, mesmo separados, estamos juntos no seu propósito, que é louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor e aprender mais da sua palavra. E essa noite eu gostaria de compartilhar uma mensagem que primeiro tocou o meu coração e espero que toque esta noite no coração de cada um daqueles que nos ouvem e nos veem através deste canal. Abram suas Bíblias em Ageu, o livro do profeta Ageu, nesta versão aqui, que é a versão adotada pela PIBCP, século 21, Almeida. Está na página 792. O livro de Ageu, capítulo 1, versos de 1 a 14, praticamente todo o capítulo. Ageu, capítulo 1, do 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadak, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeastes muito e recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito,
mas veio pouco. E esse pouco, quando levaste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor. Eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Senhor Deus, amado Pai, está diante de nós, ó Pai, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos veem. Nessa noite, a Tua palavra, Senhor Deus, fala aos nossos corações, que possamos, ó Pai querido, compreender, não pela nossa inteligência, não pelas minhas palavras, mas que eu seja tão somente um instrumento, ó Pai, e que os corações tenham esta mensagem traduzidas pelo Teu próprio Espírito, para que haja, ó Pai querido, comprometimento com a Tua causa, para que haja entendimento da Tua palavra, para que haja edificação de vidas, ó Pai, e salvação de vidas que ainda não conhecem a Ti. Senhor Deus, fala conosco e muito obrigada por essa oportunidade, porque mesmo limitados pela atual circunstância que o mundo vive, o Senhor tem dado estratégias, ó Pai querido, meios para que a Tua palavra jamais cesse de ser pregada, ó Pai querido. Muito obrigada por todos os irmãos que têm contribuído para que isso seja, ó Pai querido, realizado, ó Pai. Muito obrigada por todos os irmãos que têm, ó Pai, com seus dízimos e ofertas também contribuído para que a obra não pare, ó Pai, para que famílias não deixem de ser assistidas, para que a chama, ó Pai querido, do fervor, ó Pai, que temos por cumprir a Tua obra, por seguir, ó Pai querido, aquilo que Tu nos direcionas através da Tua palavra, não cesse, Pai. Muito obrigada, ó Pai, por tudo. Muito obrigada por todos esses que têm, ó Pai, arduamente não parado, ó Pai, de fazer a Tua obra, de cumprir a Tua causa. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, o profeta Ageu, ele antecede um momento muito importante da história do povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Judá, os judeus, eles ficaram retidos, eles ficaram exilados sob o poderio dos povos babilônios por 70 anos. Cativeiro que já estava previsto pelos profetas por causa da desobediência do povo de Deus. E passado esses 70 anos, em cumprimento também à profecia que foi dita pelo profeta Jeremias, esse povo foi liberto e foi enviado novamente para Jerusalém com recursos para reconstruir o templo do Senhor, que é a identidade, era a caracterização da identidade espiritual do povo, do relacionamento daquele povo com Deus, da aliança daquele povo com Deus. Uma vez que o templo era o lugar de encontro com Deus, era o lugar de sacrifício, era o lugar de relacionamento, era a representação física ali da aliança, do relacionamento e da presença do próprio Deus, ali naquele local. E chegado em Jerusalém, eles com recursos, animados, sob a liderança do governador Zorobabel e sob a liderança espiritual do sumo sacerdote Josué, eles começaram a reconstruir o templo. No entanto, houve muitas oposições ali e eles foram, por um pouco, está descrito no livro de Esdras, eles foram impedidos por um pouco de construir e com isso eles acabaram desanimando.
E o profeta Ageu ele foi levantado por Deus para começar as suas profecias num período em que o povo já tinha parado de reconstruir, parado com a obra, né, de reconstrução do templo já há 15 anos. Então eles estavam 15 anos fora da meta de reconstruir a identidade espiritual do povo. Povo que tinha saído de terra estrangeira após um exílio e agora eram para estar empenhados na reconstrução de sua identidade, mas eles esmoreceram. Então, vemos aqui na descrição do texto todo esse panorama desse início das profecias, qual era o ânimo do povo, o que passava pela mente do povo e o que Deus, através de Ageu, falou para o povo e repreendeu o povo. Então vamos lá ao texto novamente. No 2º ano do rei Dario, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Então, muito interessante que eles, após esses 15 anos, eles estavam num marasmo, num esfriamento tão grande, que eles achavam, ainda não é tempo, essa era a justificativa, ainda não é tempo. Não é tempo de reconstruir, não é tempo agora de edificar a casa do Senhor. E aplicando a nossa realidade, a gente se vê diante de circunstâncias tão terríveis para a humanidade por causa dessa crise que vivenciamos devido à pandemia do coronavírus, do Covid-19. E muitos acham que agora não é tempo de eu edificar a minha vida com Deus. Eu até não mencionei, mas a proposta, o título que o Senhor colocou na minha mente para nortear essa mensagem é tempo de reconstruir. Então, fazendo esse paralelo com a reconstrução do templo, às vezes achamos que não é tempo. Ainda mais nessa circunstância, quando a igreja voltar à normalidade, aí sim eu vou me manter firme no compromisso com Deus, eu vou reconstruir a minha vida devocional, eu vou reconstruir a minha fidelidade a Deus, eu vou reconstruir o meu compromisso de pregar o Evangelho, de discipular, de evangelizar. E talvez não, certamente, a resposta que Deus deu àquele povo naquele tempo seja a mesma resposta que todos nós precisamos ouvir, principalmente aqueles que estão desmotivados, achando que não é tempo de servir o Senhor agora, é tempo de se preocupar com outras coisas. Então vamos seguir aqui. Verso 3. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Então será que é tempo de nós continuarmos fazendo as coisas da nossa vida, acabando, os detalhes da nossa vida nesse tempo, nos replanejando, buscando outros meios, se reinventando, muitos a gente vê nas reportagens, se reinventando em termos de trabalho, em termos de lazer, em termos de relacionamentos. Mas será que nós estamos preocupados em reinventar, se assim eu posso dizer, a nossa comunhão com Deus em tempos tão restritivos, em que não podemos estar na igreja? Será que temos essa preocupação? Estamos com essa meta? E é isso que o Senhor coloca, olha, se não é tempo de edificar a casa de Deus, muito menos edificar as coisas para o seu bel prazer, que no caso eram as casas, Eles estavam ali, encontraram a cidade em ruínas, estavam depois, inclinaram as suas preocupações para reorganizarem a cidade, reorganizarem as suas casas, as suas edificações. Então era muito menos, porque a identidade espiritual, o relacionamento com Deus é muito mais valioso, precioso do que qualquer outra coisa. E essa era a palavra de repreensão ao povo, e essa palavra precisa servir para nós. O nosso relacionamento com Deus, edificarmos o nosso relacionamento com Deus é muito mais precioso do que edificarmos, reconstruirmos, replanejarmos qualquer coisa da nossa vida neste momento. Isso tem que ser prioritário. Então o Senhor, Ele
faz o povo relembrar algumas coisas, alguns fatos, alguns acontecimentos da trajetória deles, da trajetória recente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 5, considerai o vosso passado, semeaste muito e recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E muito interessante essa primeira sequência, porque várias coisas estavam sofrendo vários prejuízos. As bênçãos do Senhor realmente não estavam chegando àquele povo, mas na verdade nada daquilo era por acaso, é porque eles estavam trocando a prioridade por aquilo que era secundário, supérfluo. E o Senhor diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, verso 7, verso 8, subi ao monte para trazer madeira e edificar o templo. Eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. E o Senhor continua com as repreensões, até o verso 11. Esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levaste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor justifica todas essas desventuras, digamos assim, que o povo estava vivendo naquela história recente do retorno para Jerusalém. Então por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo o que a terra produz. Também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho. Então, Deus estava ali reiterando ao povo que ele era soberano e que ele era o provedor de todas as coisas. E se aquele povo achasse que com as próprias forças poderia administrar as suas coisas simplesmente e achar que eles estariam supridos, teriam suas casas reedificadas e tudo voltaria à normalidade, o Senhor estava declarando que não, porque o Senhor era soberano, o Senhor era aquele que dava a provisão, era aquele que dava o sustento, era aquele que fazia prosperar, e assim também é conosco. Em meio a tantas preocupações, né, que nós temos, às vezes a gente acha que com as nossas próprias forças, como eu disse, né, em replanejarmos, em nos reinventarmos, às vezes achamos que com isso vai ser suficiente para nós superarmos essa crise, mas na verdade as crises, não só essa, mas todas as crises da nossa vida, elas só podem ser superadas com o auxílio do Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, conforme diz o salmista, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, o Senhor do pouco, ele faz prosperar. Lembro-me que é uma das passagens que eu acho mais magníficas da Bíblia, que Jesus, ele multiplica os pães e peixes. Então, daquela provisão insignificante, ele alimentou uma grande multidão. Então, se nós colocarmos a nossa vida, os nossos bens, colocarmos a nossa força no altar do Senhor, o Senhor há de fazer multiplicar, o Senhor há de fazer prosperar, não por uma questão de troca, mas é porque o caminho do Senhor, ele é perfeito. Então ele nos direciona quando nós caminhamos segundo a vontade dele, segundo os propósitos dele, nós somos direcionados para as bênçãos dele, porque fazemos as melhores escolhas, porque planejamos da melhor forma, e nada melhor do que planejar aos pés do Senhor. Nada melhor do que escolher sob a orientação do Senhor. Porque a vontade do Senhor, como diz a própria palavra, é boa, agradável e perfeita, lá em Romanos 12, 2. Quer coisa melhor para nossas vidas, e ainda mais em tempos tão hostis como esses que vivemos, ter sobre nossas vidas a vontade boa, agradável e perfeita? Mas para que essa vontade ela esteja sobre minha vida, eu preciso estar à disposição do Senhor que faz valer essa vontade. E esse era o compromisso, que nós possamos, edificar, que nós possamos edificar nossa vida com Deus, que nós possamos realmente possamos nos aproximar dos propósitos
com Deus, para que a bênção do Senhor recaia sobre nossa vida e que mesmo naquilo que outros olhem e achem que o que você tem não é nada, o suprimento que você tem para essa questão de epidemia não é nada, você tem uma saúde frágil, você não tem recursos tais, porque você não está temendo diante dessa pandemia, de todo esse caos que nós vivemos. Diante de perguntas como essas, se nós declararmos que é porque o Senhor está sobre nós, então certamente nós teremos a segurança plena desses momentos e além de reafirmarmos nossa aliança com Deus, viveremos os benefícios, as bênçãos dessa aliança que o Senhor nos dá a provisão, o Senhor nos dá o sustento, o Senhor nos faz mesmo de formas assim tão ínfimas, tão pequenas, nós experimentamos da bênção e da provisão do Senhor. Outros talvez achem que isso seja insignificante, mas sabemos que muito melhor do que as bênçãos do Senhor aqui nesta vida são as bênçãos que estão reservadas para cada um de nós na eternidade, diante do compromisso firmado com Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, verso 12, aqui a aliança, que aquele povo refaz a sua aliança com Deus, e Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, os direcionam nesse comprometimento. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: Eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o restante do povo. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Então, diante da palavra de orientação, de exortação, tantas palavras nesse período que nós temos ouvido, têm sido pregadas, palavras para que nós nos voltemos ao Senhor. E assim como aquele povo, ele temeu diante da palavra dita através do profeta Ageu, que nós possamos temer também e refletirmos e pensarmos: será que eu estou realmente empenhado na construção do meu relacionamento com Deus, no prosseguimento da obra de Deus, na obra que Deus tem na minha vida e através da minha vida? Será que um dia eu comecei essa obra, eu decidi, eu vou me dispor a ser o canal do agir de Deus para a transformação da minha vida, da minha família, de todos aqueles que me cercam? E precisamos temer, meus irmãos, amigos, precisamos temer, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. Tudo isso passará, como até a gente tem ouvido mensagens motivacionais nesse período. Vai passar, fique tranquilo, #isso vai passar. Isso realmente vai passar, um dia vai passar, mas a palavra do Senhor ela não passará. A palavra do Senhor ela permanece para sempre. E o mesmo temor que precisamos colocar diante de Deus nesse tempo, esse temor ele precisa ser contínuo em nossas vidas, porque a obra do Senhor ela é contínua. Mas diante de todas as nossas limitações, talvez vocês aí que estejam me ouvindo, os irmãos, amigos, dizendo assim: minha irmã, mas eu não tenho capacidade de fazer isso sozinha, ainda mais agora nessa circunstância, eu não posso nem ir para a igreja, eu não posso falar com o pastor, eu não posso diretamente, frente a frente, eu não posso ter ali a comunhão dos irmãos fisicamente. Mas olha a palavra de ânimo que o Senhor deu para que o povo recomeçasse aquela empreitada da reconstrução do templo. Verso 13: Eu estou convosco, diz o Senhor. Podemos estar separados fisicamente, podemos até, de repente, aquele que está me ouvindo nesse momento, more sozinho, se sentindo talvez mais sozinho ainda nesse momento, mas o Senhor te diz essa noite: eu estou convosco. Se nós clamarmos o Senhor, se nós temermos o Senhor estabelecerá sua fidelidade para conosco.
ou melhor, a sua fidelidade para com Ele mesmo, que diz que estaria convosco, porque essa é a promessa a todos aqueles que clamam ao seu nome. O próprio Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28, 20, nas últimas instruções para os seus discípulos. Olha, vocês discipulem, vocês ensinem, preguem a palavra e saibam, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Que nós não temamos. Essa reconstrução, ela não é solitária. Essa reconstrução é com o Senhor da obra, o próprio Deus. 14. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá e a todo o povo. E o Senhor ele também faz isso. Ele não apenas está conosco, mas Ele nos anima. Então a força não vem de nós mesmos. O vigor, o ânimo não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus. O Senhor ele nos anima. E a garantia da presença do Senhor e do ânimo do Senhor fez com que aquele povo começasse a trabalhar na reconstrução do templo do Senhor. E ainda diz no versículo 14, do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então que em tempos tão adversos como esse, que seja o tempo da reconstrução não dos nossos planejamentos, dos nossos empreendimentos, mas que seja a reconstrução do nosso compromisso com Deus. Que nós possamos edificar cada vez mais o nosso relacionamento, que nós possamos cada vez mais aprimorar o nosso relacionamento com Deus, tendo a garantia de que Ele estará conosco todos os dias e que Ele nos animará nesse processo. Então não precisaremos temer, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está contigo nesse momento de dificuldade, de apreensão. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Creia nisso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, que sua mente, seu coração sejam revestidos pela palavra do Senhor, que você se sinta agora o ânimo e a companhia do Senhor na sua vida, na sua casa. Que Deus abençoe todos, uma boa noite, uma excelente semana. Bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar.